nossa primeira história de hoje foi enviada por um rapaz chamado Mateus, de São José dos Campos. Ele tinha 19 anos quando tudo aconteceu, em 2017. Na época, ele estava prestes a entrar na faculdade e ainda morava com os pais. Eles haviam acabado de se mudar para uma casa maior, num bairro mais afastado da cidade, quase na zona rural. Era um lugar tranquilo, cercado de árvores, com poucos vizinhos por perto. Durante a primeira semana na casa nova, tudo parecia normal, até que Mateus começou a ouvir um som estranho vindo da parede do quarto dele. Era como um sussurro muito baixo, quase inaudível. No início, ele achou que fosse o vento passando por alguma fresta ou até barulho de encanamento. Mas o som sempre voltava exatamente às 2h17 da madrugada. Todas as noites, sempre o mesmo horário. Curioso, ele decidiu encostar o ouvido na parede. Era uma parede interna que dividia o quarto dele do corredor. E naquela madrugada, ao se aproximar, ele ouviu nitidamente uma voz. Fraca, mas clara. Parecia repetir a mesma coisa. "Me escuta, por favor, me escuta." Mateus congelou. O som vinha do outro lado da parede, mas não havia absolutamente nada ali além do corredor. No dia seguinte, ele comentou com os pais. Eles riram, disseram que era coisa da imaginação. Mas ele sabia o que tinha ouvido. E não foi uma vez só. Com o passar dos dias, a voz foi ficando mais insistente. Começou a chamá-lo pelo nome. "Mateus, você está aí. Responde." O mais perturbador é que a voz parecia aflita, como se não fosse maligna, mas desesperada, como se estivesse presa. Então ele fez algo que talvez nunca devesse ter feito. Respondeu. Numa madrugada silenciosa, às 2h17, Mateus sussurrou de volta. "Quem é você?" A resposta veio quase instantânea. A voz parecia emocionada. "Você me ouve? Eu estou presa aqui. Preciso da sua ajuda." A partir daí, a comunicação virou rotina. Toda madrugada, o mesmo horário. A voz contava que estava no escuro, sozinha, e que ninguém mais conseguia escutá-la. Dizia se chamar Clara. Mateus passou a anotar tudo num caderno. A história dela era confusa. Falava sobre um acidente, mencionava um hospital, depois uma casa velha. Às vezes chorava. Outras vezes ficava em silêncio por longos minutos. Mateus começou a ficar obcecado. Deixou de sair, parou de dormir direito. Tudo girava em torno daquela comunicação. Até que numa noite, Clara disse algo que ele não conseguiu ignorar. "Você consegue me tirar daqui, só precisa abrir a passagem." Mateus perguntou o que isso significava, e ela respondeu. "A parede. Há algo atrás da parede." No dia seguinte, ele pegou uma lanterna, empurrou o guarda-roupa e começou a bater na parede com uma chave de fenda. Depois de algumas horas de trabalho, percebeu que havia um espaço oco. Com muito esforço, conseguiu quebrar parte da parede e revelou uma cavidade, uma pequena área escura entre os dois cômodos. Dentro do espaço, encontrou algo que jamais esqueceria. Havia um espelho, antigo, encostado na parede interna. Em sua superfície, letras riscadas com algo que parecia unha. "Mateus, continue ouvindo, eu estou quase aí." O espelho estava imundo, embaçado, mas por um breve segundo, Mateus jurou ter visto um rosto, não o dele, observando de dentro do vidro. Naquela mesma noite, às 2h17, a voz voltou. Só que não parecia mais aflita, estava diferente, mais firme. E disse apenas: "Agora eu sei onde você mora." Depois disso, o sussurro sumiu. Por uma semana inteira, nenhum barulho, nenhuma palavra. O silêncio era quase pior. Na 8ª noite, a mãe de Mateus o acordou aos gritos. Quando ele desceu correndo, viu o espelho, aquele que ele deixara na parede do quarto, agora no meio da sala, de pé, com uma rachadura enorme no centro. E atrás do vidro, algo se movia. Na manhã seguinte, o pai mandou arrancar toda a parede e selar a cavidade. Jogaram o espelho fora, enterraram os pedaços longe da casa. Desde então, ninguém mais ouviu vozes. Mas Mateus ainda tem aquele caderno. E às vezes, quando passa por ele, jura que as letras escritas lá, que ele mesmo escreveu, estão um pouco diferentes. Como se alguém estivesse continuando as anotações por conta própria.
Essa história foi enviada por uma mulher chamada Carolina, de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ela trabalha como terapeuta e sempre teve um pé no ceticismo. Até que, nas palavras dela, viveu algo que a fez questionar se existe algo além do que a gente pode explicar racionalmente. Carolina morava sozinha em um pequeno apartamento desde 2020. O prédio era tranquilo, os vizinhos discretos e tudo parecia perfeitamente normal. Até a noite em que decidiu comprar um rádio antigo em um brechó, só para decoração. Era um rádio de mesa da década de 60, ainda funcional. O dono da loja disse que ele tinha vindo de uma doação recente e que tinha uma história curiosa. Mas Carolina não quis ouvir. Riu e levou o rádio para casa, onde colocou em uma estante da sala. A primeira coisa estranha aconteceu na terceira noite. Por volta das 3 da manhã, o rádio se ligou sozinho. O volume estava no máximo e havia apenas estática, um chiado alto. Carolina correu e desligou. Pensou em curto-circuito, mas resolveu tirar da tomada por precaução. Na noite seguinte, mesmo fora da tomada, o rádio ligou de novo. Dessa vez, o chiado deu lugar a uma voz baixa, arranhada, quase imperceptível. Ela se aproximou tentando entender e ouviu claramente o som de alguém sussurrando seu nome. Desligou na hora e passou o resto da noite acordada. Nos dias seguintes, o aparelho permaneceu silencioso. Mas, em sonhos, Carolina começou a ver a mesma imagem repetidamente. Uma mulher sentada no chão, encostada em uma parede, segurando um rádio e chorando. Foi então que decidiu abrir o rádio, procurando alguma explicação. Talvez um transmissor, algum gravador escondido ou um microfone. Mas o que encontrou foi mais bizarro ainda. Dentro do rádio, escondida entre os componentes, havia uma foto antiga, desbotada. Era uma mulher de cabelo escuro, em preto e branco, com algo borrado no fundo. Talvez outra pessoa, talvez um espelho. Virando a foto, havia uma frase escrita com caneta azul. Por favor, se alguém ouvir, não me apague. A partir daí, as manifestações começaram a escalar. Portas batiam sozinhas, a televisão ligava com a tela preta, ela ouvia choros vindo do banheiro, sempre por volta das 3. E o rádio continuava ligado mesmo fora da tomada. Uma noite, com o som da voz ficando mais nítido, Carolina gravou o áudio do rádio com o celular. No dia seguinte, levou a gravação a um amigo técnico de som, que tentou limpar os ruídos. Depois de mexer no áudio por horas, ele a chamou com o rosto branco de susto. A voz dizia claramente: "Ajude-me, ele não me deixa ir." Foi quando Carolina resolveu devolver o rádio. Voltou ao brechó, mas encontrou a loja fechada, com uma placa de aluguel-se. Perguntando aos vizinhos, descobriu que o lugar havia fechado semanas antes mesmo dela ter comprado o rádio. Ela ainda guarda a foto até hoje, guardada em um envelope preto dentro de uma caixa trancada. O rádio ela deixou no depósito de lixo eletrônico do bairro. Mas, de tempos em tempos, ainda sonha com aquela mulher sentada no chão, olhando para ela com os olhos fundos e implorando em silêncio. E quando acorda, mesmo sem rádio nenhum em casa, às vezes ainda ouve uma voz abafada, tentando atravessar as paredes do quarto, chamando por seu nome. Histórias assim fazem você se perguntar o que de fato está tentando se comunicar do outro lado. E pior, se você responder, talvez abra uma porta que não consegue mais fechar. Essa história chegou de uma forma meio anônima, sem nome, mas com um pedido claro. Por favor, conte para o mundo o que aconteceu comigo naquela casa. O remetente disse que preferia manter o anonimato e isso já dá o tom do que aconteceu. Ele se mudou para uma pequena cidade no interior para trabalhar numa fábrica que tinha acabado de abrir. O aluguel da casa era barato demais para ser ignorado e parecia perfeita. Uma casa antiga, mas bem conservada, no fim da rua, cercada por árvores e silêncio. Nos primeiros dias, tudo era paz. Ele gostava do silêncio e do isolamento, que ajudava a focar no trabalho. Mas, com o passar da primeira semana, percebeu que algo estava errado. À noite, ele ouvia passos vindo do sótão. Não eram passos normais, mas algo arrastado, pesado, como se alguém estivesse andando com correntes. Ele subiu para ver,
mas o sótão era vazio, apenas algumas caixas velhas e pó. Na segunda noite, ouviu vozes. Não era conversa, mas sussurros, uma mistura de lamentos e murmúrios que pareciam chamar seu nome. Ele tentou gravar, mas o celular não captava nada além do silêncio. Ele tentou ignorar, pensando que era coisa da cabeça, até que uma madrugada acordou com um grito humano, desesperado, vindo do porão. Aquela casa tinha um porão, uma parte que ele nunca tinha explorado direito, porque o acesso era por uma escada pequena e escura, atrás da cozinha. Ele desceu com uma lanterna na mão e não viu nada além de teias e caixas velhas, mas sentiu uma presença. De repente, a lanterna apagou. No escuro, ouviu algo roçando, como unhas na parede, e um sussurro gelado. Ajude-me. Ele saiu correndo, trancou a porta do porão e não desceu mais. Dias depois, perguntou para os vizinhos sobre a casa. Foi aí que descobriu a verdade. Há muitos anos, uma mulher chamada Mariana morava naquela casa. Diziam que ela desapareceu misteriosamente e nunca mais foi vista. A polícia nunca achou o corpo. O narrador recebeu a última mensagem do remetente dizendo que ele já estava indo embora da cidade, que não suportava mais os ruídos, o medo e as vozes, e que às vezes sentia que Mariana ainda tentava falar com ele, que estava presa ali, naquela casa, no fim da rua, esperando alguém a libertar. Existem lugares onde o silêncio é só uma fachada, porque as vozes que não se ouvem durante o dia sussurram, gritam e pedem ajuda à noite. A casa no fim da rua é uma delas. Um homem chamado Marcos enviou essa história anonimamente. Ele disse que aquilo aconteceu há uns anos e que não gosta de lembrar, mas pediu para que alguém ouvisse o que ele viveu. Marcos morava em um apartamento velho, de um prédio com poucas janelas no centro da cidade. Era um lugar barato e silencioso, ideal para ele que precisava se concentrar nos estudos. No entanto, havia um quarto no apartamento que ele nunca usava, o menor, com a porta sempre trancada por dentro. No começo, ele nem ligava muito para aquilo, achava que era apenas um depósito, um lugar que o antigo morador havia deixado trancado. Mas, com o passar do tempo, começou a notar que a porta daquele quarto parecia ter mudado. Às vezes, quando chegava em casa tarde da noite, a porta estava entreaberta, quando ele tinha certeza de que a havia trancado. Outras vezes, encontrava marcas na madeira, arranhões finos e recentes. Uma noite, cansado, resolveu forçar a porta e entrar. O quarto estava vazio, exceto por um espelho antigo pendurado da parede oposta. O espelho era grande, com moldura de madeira escura e refletia tudo do jeito normal, ou quase tudo. Ao olhar no espelho, Marcos sentiu um calafrio. Por um instante, viu seu reflexo tremendo, distorcido, e por trás dele, uma sombra se movendo rápido. Ele piscou e a sombra desapareceu. A partir dali, as coisas só pioraram. O espelho começou a mostrar coisas que não estavam no quarto. Viu pessoas em ambientes estranhos, rostos que pareciam observar diretamente para ele, e cenas perturbadoras que não faziam sentido. Tentou se convencer de que era imaginação, mas quando contou a um amigo, este sugeriu que o espelho poderia estar assombrado. Marcos passou a evitar o quarto, mas a porta continuava a se abrir sozinha e às vezes ouvia sussurros abafados que pareciam vir daquele espaço fechado. Até que, uma noite, quando estava dormindo, acordou com uma sensação forte de que algo estava no quarto com ele. Levou um susto ao ver a porta do quarto lentamente se abrindo. Algo ou alguém estava saindo dali. Marcos disse que não viu forma definida, só uma presença escura, sem rosto, que parecia sugar o ar ao redor. Ele se levantou, gritou e correu para fora do apartamento. No dia seguinte, voltou acompanhado de um padre, que fez uma bênção rápida, e depois Marcos se mudou para outro lugar. Ele disse que nunca mais quis ouvir falar daquele quarto ou daquele espelho, e que ainda sente, às vezes, como se a sombra dele tivesse ficado presa ali, esperando. Algumas portas deveriam permanecer fechadas para sempre. O que vive atrás delas pode não ser apenas uma sombra, mas uma parte da escuridão que você carrega e que não quer enfrentar. Marcos teve a sorte de escapar, mas e se não houver saída?
E nossa última história foi enviada por um homem chamado Ricardo, que atualmente mora em uma cidade do interior de São Paulo. Ele contou que o que aconteceu em 2018, quando ele voltou de uma viagem de trabalho durante a madrugada. Ricardo ainda sente calafrios ao lembrar daqueles minutos que pareceram durar uma eternidade. Era uma sexta-feira chuvosa de outono. Ricardo dirigia seu carro por uma estrada de terra que ligava a rodovia principal ao seu sítio, onde morava. A chuva havia começado há pouco tempo e o terreno já ficava escorregadio, formando pequenas poças em alguns trechos. Ele trafegava a cerca de 60 km por hora. Já era tarde e tudo o que queria era chegar em casa. Na altura de uma curva fechada, ele avistou no meio da pista uma caminhonete antiga parada, com o capô levantado. As lanternas traseiras acesas piscavam timidamente, como se o motorista estivesse tendo dificuldades para perceber que alguém vinha atrás. Ricardo reduziu a velocidade, encostou o carro, desceu e tentou olhar sobre o capô, mas a água da chuva batia forte em seu rosto. Não havia ninguém no banco do motorista. O banco do passageiro também estava vazio. Uma leve luz mal iluminava o painel. A caminhonete era velha, praticamente um Jeep adaptado, com alguns remendos de lata nas laterais. Em 2018, não era comum ver veículos assim em rodovias rurais, mas talvez fosse do próprio fazendeiro que morava mais adiante. Ricardo hesitou, pensando em ir embora, mas percebeu que ao virar a cabeça, algo se mexeu no retrovisor. Havia alguém parado no canto do acostamento, olhando fixo para ele. O homem usava um chapéu de palha molhado pela chuva, jaqueta escura e parecia ter a pele muito pálida, quase acinzentada. Quando viu Ricardo apontar o farol e se preparar para perguntar se precisava de ajuda, o homem abriu a boca como se fosse falar, mas nada saiu. Parecia ter algum tipo de ferida na lateral do rosto, mas com a chuva e a escuridão não deu para identificar direito. Ele recuou alguns passos, como se mergulhasse na própria sombra. Ricardo se aproximou do automóvel, mas uma estranha sensação de mal-estar o fez recuar. No instante em que dirigia a lanterna de volta para o homem, percebeu que ele já não estava ali. De repente, escutou um gemido abafado vindo de trás da caminhonete. Era um som que misturava dor e desespero. Ele girou em direção ao barulho, tremeu, mas resolveu olhar. No canto da curva, onde a vegetação era mais densa, viu um braço estendido, agarrado à terra, tentando puxar alguém para baixo. Era a mão do homem, dedos alongados, cobertos de barro e com as unhas quebradas. O braço emanava uma fraqueza assustadora, mas ainda se movia com certa urgência. Ricardo sentiu a garganta seca, o peito apertado e recuou instintivamente. Ao olhar novamente para a caminhonete, a porta do motorista se abriu com um rangido agudo. Um único passo ecoou na lama, mas nada apareceu dentro do veículo. O rádio ainda tocava músicas antigas em volume baixo, como se ninguém precisasse dos falantes. Em questão de segundos, a lâmpada interna se apagou sozinha, deixando o automóvel envolto pela chuva e pela escuridão. Ele decidiu chamar socorro, mas o sinal de celular caía e subia, alternando mensagens de sem serviço e breves barulhos estáticos. Tentou ligar para a polícia local, mas a ligação caiu antes mesmo de discar os últimos números. Atônito, ligou os faróis do carro e se preparou para seguir adiante, torcendo para que aquele homem aparecesse novamente, afinal, parecia estar em perigo. Ao dar partida, o motor pegou com dificuldade, como se estivesse engolindo água. A caminhonete, porém, ainda estava lá, imóvel, com o capô levantado e o radiotico chiado no alto-falante. Ricardo pisou fundo no acelerador, mas o carro derrapou na lama e parou. Ele saiu novamente, rezou rapidamente para si mesmo e empurrou o veículo para a margem, até conseguir engatar a segunda marcha. Com o motor funcionando, ele retomou a curva, mas algo fez seu coração quase parar. Por um breve instante, a caminhonete surgiu no retrovisor, atrás dele, como se tivesse ganhado vida e estivesse seguindo de volta. As lanternas traseiras surgiram na neblina, gemendo em intervalos irregulares. Ricardo ficou desesperado, acelerou, lutou para manter o carro na estrada enlameada. Quando finalmente parou de derrapar, a estrada estava deserta. Não havia mais sinal da caminhonete, apenas a chuva caindo, o som do motor enferrujado e aquele silêncio pesado.
Meses depois, Ricardo descobriu que naquela mesma curva, em 1992, um motorista de caminhonete tombou o veículo ao bater em um buraco escondido pela lama. O homem morreu ali, sem chance de pedir ajuda, e o carro ficou esquecido por dias, até que as autoridades o recolheram. Nunca acharam o corpo. Por isso dizem que, em noites de chuva, o fantasma do motorista perambula à procura de alguém que o guie de volta. Se um dia você trafegar por uma estrada de terra em noite chuvosa e avistar uma caminhonete velha parada na curva, não congele. Ofereça ajuda se tiver coragem. Mas cuidado, porque pode haver algo preso naquele veículo, desfazendo-se na lama, implorando para voltar.